Grandioso és tu, Senhor. Grandioso, papai, é o teu poder sobre as nossas vidas. Graça e paz, igreja. Parece algo que nós falamos constantemente quando nós subimos para trazer a palavra, mas de fato e verdade eu poderia sair da casa do Pai satisfeito com tudo aquilo que Ele já nos entregou, através da oração, através dos louvores, através do testemunho, aquilo que Ele já entregou quando eu olhei para o lado no momento em que passava o vídeo da comunicação sobre os recados, e eu via o olho do meu apóstolo brilhando. E no brilho do olhar dele vinha o amor, vinha o orgulho, vinha um sentimento de gratidão. Porque ele está presenciando as maravilhas de Deus sobre a vida dele, e o legado dele está se concretizando. Ele percebe que aquilo que tanto o pastor quanto a pastora tem feito sobre as nossas vidas, e ele tem a certeza que nós estamos no caminho certo do Senhor Jesus. E nós agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Amém? Eu vou iniciar a palavra de hoje, meus irmãos, fazendo aquilo que tem que ser feito como orientação. Lembrando-vos que toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus. Devemos lembrar que ela é útil para nos ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as nossas falhas e nos ensinar a maneira certa de nós vivermos. E eu tenho que entender que neste momento, quando as Escrituras falam ao nosso coração, é para que nós possamos estar prontos, para que nós venhamos a estar equipados, para que verdadeiramente nós possamos viver e executar e ter uma vida de boas ações. Cristo, Ele tem falado com cada um de nós. Então, o tema de hoje, uma semente que foi plantada lá atrás, diz: liberte-se dos seus grilhões. E automaticamente perguntam: por que eu tenho que me libertar do meu grilhão? Você tem que se libertar do seu grilhão para que você possa viver a vida que Deus tem para com você e tenha a liberdade de viver aquilo que é extraordinário e abundante sobre a sua vida. E aí, quando nós falamos em grilhões, são algemas de pés que acabam impedindo as pessoas de andar de maneira natural. Os grilhões, ou o grilhão, ele impede a você de ter um movimento natural. O grilhão, ele era utilizado para manter as pessoas aprisionadas, para que elas não viessem a fugir. Pessoas que eram consideradas como escravas. O grilhão era utilizado dentro de galera, dentro de navios, que geralmente há velas, onde as velas serviam como propulsores. E essas pessoas ficavam na parte inferior desse navio, remando, fazendo com que o navio se movimentasse, a duras penas. E o grilhão, de fato e verdade, é um verdadeiro peso. Falando em peso, eu vou chamar o homem mais forte dessa igreja, que é o bonito, e vou chamar o Paulinho. Vem cá, Paulinho. Uma fortaleza. Isso, vamos ficar aqui, ó, para a gente poder brincar. Grilhão, eis a perna dele. Paulinho era uma bola, quando cresceu virou bolão, agora ele é grilhão. Movimente-se, irmão. Não, é só o grilhão, tá? Levanta, irmão. Glória a Deus. Aleluia, obrigado, meu irmão. Mas qual o fundamento dessa demonstração?
Em Colossenses 3:8, versa: mas agora livre-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, por vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são um povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele, portanto vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Esposa, obedeça o seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhe dará como recompensa aquilo que tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém? A Bíblia fala por si só. A palavra do Senhor fala que nós precisamos viver plenamente em Cristo Jesus. E neste momento, esta mensagem, ela diz para que nós venhamos a nos despojar, para que nós venhamos retirar este peso, este algo que está sobre a humanidade, para que verdadeiramente nós venhamos a nos despir daquilo que tem nos aprisionado, daquilo que tem nos entristecido, daquilo que tem nos impedido romper em fé. Nós precisamos desta ousadia. Então hoje, nós precisamos largar certas atitudes, certas habitualidades, certos comportamentos que se tornaram hábitos em nossos pensamentos. Pensamentos esses negativos, verdadeiros grilhões ou pesos, que nos impedem, não de romper somente em fé, mas quando eu estou preso, quando eu tenho esse grilhão ao meu pé, ele me impede de me relacionar com as pessoas, de me relacionar com meu irmão, de me relacionar com as pessoas que estão literalmente me ajudando, preocupadas. Elas querem, eu não quero, eu recuso, eu simplesmente me fecho, eu fujo, achando que isso é a verdadeira fortaleza. Ei, meu irmão, a verdadeira fortaleza é Cristo Jesus para com a sua vida. O socorro bem presente no momento da sua aflição é Jesus Cristo sobre a sua vida. O local seguro é embaixo das asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a única direção para que você deve ir, quando você perceber que o seu coração está se entristecendo. É nele que eu tenho buscar e devo buscar a força que é necessária para viver uma vida em abundância. Ah, Luciano, mas para você é muito fácil. Você não sabe quem eu sou, não conhece a minha história. É muito fácil você falar amplamente. Irmão, verdadeiramente eu vou te dizer que eu não sei qual é o caminho ou o deserto que você está passando.
mas eu sei quem é o Pai que cuida de mim e de você. Eu não sei quem você é ou qual é o deserto que você está passando, mas eu sei que eu faço parte de um grupo que ora por você todas as noites, para que no momento da sua fraqueza você se levante forte. Eu sei que nós somos uma unidade de Cristo Jesus, e que literalmente, como dito pelo nosso irmão, e repetido pelo apóstolo, e fortificado pela fé, junto nós somos mais fortes. E é isso, e é dessa forma que nós temos que fazer. Jesus está nos dizendo que a fé nele é a chave. Por que, Luciano, a fé nele é a chave? Porque junto com eles nós rompemos muralhas. Junto com ele nós enfrentamos os obstáculos. Junto com ele, verdadeiramente, o leão vai rugir e a terra vai tremer e a porta vai se abrir e não existe nada que possa impedir a nossa vitória. Por quê? Porque tão somente eu creio e descanso no Senhor. Por quê? Porque Ele tudo fará. A força não é pela força do meu braço ou pela força da minha mão. Senhor, prepara minhas mãos para a peleja e o meu dedo para a guerra. Senhor, prepara as minhas mãos para que eu possa construir conforme a Tua vontade e orientação. Para que eu possa edificar. Para que eu possa colocar as mãos e que ali seja abençoado. E para que eu possa estar pronto no momento da guerra, no momento da contrariedade. Eu sei que aonde colocar a minha mão, a planta dos meus pés, pelo poder da Tua palavra, aquele local será abençoado, a porta vai se abrir, o enfermo vai ser curado, a tristeza vai ser cessada. Por quê? Porque Cristo está sobre cada um de nós. Eu acho Cristo tremendo. Eu acho Cristo maravilhoso. Mas você sabe que ainda hoje nós falamos sobre isso. E nós falamos sobre um amor eterno, sobre um poder extraordinário, sobre tudo aquilo que Ele pode e quer fazer sobre as nossas vidas. Mas, irmão, pasme, ainda hoje, ouvindo a palavra do Senhor, existem pessoas que não rompem em pé, que não são curadas, que não são libertas, que andam com esse grilhão na perna, porque elas não têm ousadia de se libertar daquilo que tem adoecido a elas. Pessoas entendem qual é o mal, sentem o peso, reconhecem, mas não têm a ousadia de, esquecendo-me para trás, deixando-me lá atrás, tudo aquilo que um dia me fez mal, eu sigo em frente, porque Cristo é Jesus. E eu preciso ouvir isso. Por quê? Para que eu possa me fortalecer. Eu preciso falar, por quê? Porque a minha boca está próximo ao meu ouvido, e ouvindo eu aprendo, e aprendendo eu executo, porque eu sei que Cristo jamais me abandonou. Em Tiago 4,7 versa: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Meu irmão, obedecer a Deus é sempre o melhor. Obedecer a Deus é sempre o melhor. E aí, quando você se alimenta da palavra, quando você ouve a voz de Cristo, quando você entra no seu devocional, quando você exercita a sua fé, quando você literalmente coloca Deus como a sua prioridade, irmão, o extraordinário acontece na sua vida. Porque entenda, eu não sei qual é a sua guerra. Eu não sei o que acontece no mundo espiritual quando você está de olhos fechados e a sua mentalidade ela não funciona. Mas eu creio num Deus que quando eu me deito, Ele me faz forte e tão poderoso naquele momento em sua presença, que Ele coloca os anjos dele para guerrear a minha vontade. E Ele me protege, e Ele me sustenta, e nada de mal vai me suceder. Por quê? Porque Deus é vivo. Por quê? Porque Deus ele é palpável. E aí é mó barato que você, quando abre os olhos, você que crê em Cristo, que entregou a sua vida a Ele, que exercita a fé, se você é aquele que quando abre os olhos, sente o fôlego de vida e agradece a Deus, meu irmão, quando você, eu vou segurar para não quebrar, quando você coloca a planta dos teus pés no chão, o demônio diz: meu Deus, ele acordou!
Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não existe escuridão que permaneça quando nós nos fazemos presentes. E ei, digo mais, nós fomos feitos de tal maneira que não adianta querer esconder ou ofuscar a nossa luz. Nós vamos brilhar de qualquer maneira. E é assim que tem que ser, e é dessa forma que tem que suceder. Por quê? Porque Cristo vive e que por isso nós podemos crer no amanhã. Mas, e esse mas, em Mateus 24:13 versa, o amor de muitos se esfriará. E aí, meu irmão, quando a situação bate à tua porta, quando o seu amor se esfria, quando o fogo se apaga, quando as palavras negativas começam a sair da sua boca, quando você baixa a guarda, como em qualquer luta, a mentira ela vai te vencendo pelo cansaço e vai te convencendo que ela é uma verdade, você acaba baixando a guarda e você vai ser nocauteado. E nós, guerreiros de Cristo, nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós, verdadeiros lutadores do Evangelho, temos que treinar constantemente através da palavra, para que em oração nós venhamos a nos aproximar de Cristo e Ele seja o nosso escudo no momento do combate. É Ele que vai à nossa frente. É Ele o general dos exércitos. E eu acho muito interessante porque o jornal chamado Bíblia é a matéria mais atualizada do mundo. Esse jornal aqui, ó, impresso, ele tem as informações mais atualizadas do mundo. Aí o rapaz faz assim, então me prova. Tá bom. Referência cruzada, 2 Timóteo 3:1. Lembre-se disso, nos últimos dias haverão tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos em limites do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão por seguidores da nossa religião, mas com as suas nações negarão o verdadeiro poder dela. E aí diz, fique longe dessa gente. A palavra, lembra, nós falamos há pouco instante atrás, e concordamos com isso, um contrato tácito. A palavra ela vem para nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, para que nós possamos aprender com Deus e venhamos a ter ali uma vida correta, venhamos a ter os equipamentos corretos para vencer as nossas batalhas. E eu acho interessante porque aqui, em meio às dificuldades, se nós pegarmos ali um contexto histórico, Paulo alertava Timóteo sobre os tempos difíceis. E veja, não eram os tempos difíceis que estavam acontecendo, eram os tempos difíceis que viriam. E seriam caracterizados por pessoas com uma moralidade corrompida, falsos mestres, falsos ensinamentos. E em meio a esses desafios, Paulo reafirma a importância da autoridade das Escrituras. E a autoridade das Escrituras vem por meio da fé. Irmão, o coração da pastora, o coração do apóstolo, quando colocou os livros para que nós lêssemos durante o ano, não é apenas uma leitura, é algo para que eu possa me alimentar, para que eu possa refletir e para que eu possa viver de acordo com a vontade de Deus. É uma autoanálise diante daquilo que leio, como eu vivo. E se vivo e creio, eu recebo. E se eu vivo, creio e recebo, eu sou grato. E se eu vivo, creio e recebo e sou grato, logo sou generoso. E essa é a chave, é a característica de ser cristão, o verdadeiro Cristo nesta terra. E aí, Paulo estava preso. Mas interessante, repito, Paulo estava preso, mas estava disponível para as coisas de Deus. Paulo passava por uma situação difícil aos nossos olhos, mas Deus
falava constantemente com ele, e através dele, pessoas ouviam a palavra do Senhor. Estamos num estado laico de direito. Podemos falar do nosso Deus a qualquer momento. Podemos levar a mensagem do Senhor a qualquer lugar. Ainda podemos. Porque nós sabemos o que está por vir, e a palavra do Senhor tem nos preparado para isso. Mas nós sabemos que em Cristo nós podemos ter esperança. Ele já nos alertou que nós teríamos aflições, que situações iriam nos incomodar, que situações iriam ali nos constranger, nos intimidar, mas ele disse: ei, tem de bom ânimo, ou tenha esperança, ei, olhe para mim, eu venci o mundo. Significa que a minha obediência em Cristo Jesus, se você andar por meus passos, você também vai vencer. Por quê? Porque o maior exemplo é Jesus. Jesus, ele se fez carne e andou aqui, se tornou homem, passou por aquilo que nós passamos, mas ele mostrou que a obediência rompe barreiras, que quando ele coloca-se à disposição do Pai, ao propósito do Pai, ele já sabe aquilo que está por vir, ele simplesmente obedeceu. Mas veja, ele obedeceu, ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. E por muitas das vezes nós colocamos o nosso joelho no chão, colocamos a nossa cara no pó, clamamos a Deus uma resposta dele. Deus fala comigo e contigo, e quando você se levanta, você diz: por quê? A voz de Deus não se questiona, a voz de Deus se obedece. Coloca isso em prática. Quando eu ouço a voz de Deus, eu não questiono o porquê. Luciano, mas como assim você não questiona? Porque eu sei que o pensamento dele é de bem, não de mal. Eu sei que aquilo que ele tem para mim é o melhor, porque eu sou filho. É ele que me guia. É ele que me guia. Ah, Luciano, mas eu ando pelo vale da sombra da morte. Ei, aquieta o teu coração, porque ele está contigo. Ah, Luciano, mas você não sabe a situação que eu estou passando. Ele é aquele que te sustenta, ele é aquele que te fortalece. Ah, Luciano, mas a enfermidade da aula, relaxa, ele é aquele que te cura. Ah, mas isso já são frases prontas. Não, são ensinamentos guardados na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra ele. Luciano, e como é que eu posso fazer isso? Alimentando da palavra todos os dias. E quando eu me alimento da palavra todos os dias, eu sou mais do que vencedor. Porque as propostas vêm, as propostas aparecem, pessoas querem se relacionar com você, mostrando uma facilidade de vida incrível, ou aquilo que você quer e o que o seu coração deseja. Mas eu quero te dizer, ei, esteja atento à voz do Senhor, porque talvez o contrato que esteja aberto não é a mão de Deus que vai assinar. Deus sabe o que é melhor para você. Ah, Luciano, mas... Ei, Ele sabe o que é melhor para você. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele é aquele que te chama pelo nome. Ele não é aquele que tem um punho fechado, um dedo apontado e firme para você te acusando. Não. Deus é aquele que estende o braço forte, que abre a mão amiga, que te recolhe e te puxa e te coloca em um lugar de extrema importância. Por que, Luciano, ele me coloca num lugar de extrema importância? Porque você o ama, porque você é obediente, porque você o clama todos os dias, porque Ele quer que você experimente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para que eu possa manifestar tudo isso, eu preciso me libertar daquilo que tem me aprisionado. Seja ousado. Nesta noite é noite de você dar um basta para a sua tristeza. É noite de você dar um basta para aquilo que tem mexido com a sua cabeça de maneira muito negativa. Pasmem, existem pessoas que dizem que vão morrer a qualquer momento.
eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, e eu te digo, você vai viver, você vai romper, você vai acreditar, porque Deus tem o melhor para você. Então pare de chorar, seque as suas lágrimas, levante a cabeça, se alimente da palavra e viva. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E parece que quando nós falamos sobre a palavra de Deus, parece que nós não passamos por aflições alguma. Parece que nós não passamos por nenhum tipo de problema. Parece que nós, vou dizer, rapaz, os problemas vêm. Pode ter certeza disso. Só que eu quero que você grave muito bem uma coisa. Já saí daqui, mas vou voltar. Grava muito bem uma coisa. Certa vez os amigos levaram um paralítico na presença de Jesus. Amém? Amém? O que eu quero te dizer é que certa vez eu era o paralítico e alguém me apresentou a Jesus. Certa vez eu andava sem rumo. Eu não discernia o que era certo ou o que era errado. Eu fazia aquilo que o mundo determinava. Mas alguém um dia plantou uma semente e me levou à presença de Jesus Cristo. E ele olhou para mim e disse assim: vai. Mas vai por quê? Porque ele percebeu a fé daqueles que lhe entregaram. Luciano, o que você quer dizer com isso? Irmão, grava muito bem uma coisa. Jesus Cristo não é opção. Grava isso, meu irmão. Jesus não é a sua opção. Jesus é a sua salvação. Ele é a única escolha que nós temos para andar, para trilhar, para caminhar, sem ter apoio humano, mas ter ali um alicerce de Deus sobre as nossas vidas. É Ele, por Ele, que nós estamos aqui, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, nos entregando, porque verdadeiramente a palavra é aquela que nos sustenta, a palavra é aquela que nos alimenta, é ela, e é por Ele. Louvado seja Deus. Mas em Romanos 12:2 versa: para não nos conformarmos com as coisas deste mundo. A palavra versa para não nos conformarmos com aquilo que está acontecendo. A palavra nos mostra que nós temos que renovar a nossa mente através da palavra e exercer a fé em Cristo Jesus. A palavra nos mostra que todos os dias eu preciso orar pela minha casa. A palavra nos mostra que todos os dias eu preciso abrir a minha boca e orar pela minha família. A palavra nos diz que todos os dias, quando nós chegamos no nosso emprego, nós precisamos orar pelo nosso local de trabalho e consagrar, entregar a Cristo tudo aquilo que você venha fazer. Por quê? Porque após consagrar a Cristo tudo aquilo que eu faço, eu tenho a certeza que todos os problemas vão existir, mas que no final eu serei muito bem sucedido. Por que, Luciano? Porque eu não estou só. Por que, Luciano? Porque Cristo está comigo. Ah, mas isso é loucura. Ele falou que confundiria os sábios. É muito bom, cara. É muito bom. E diante disso, vejam, reforço, diversas informações têm vindo de encontro de cada um de nós. Países agora estão querendo, salvo engano, determinar uma lei para que o pastor tenha sim uma formação teológica para poder pegar a palavra, e os cultos nos quintais serão proibidos. Vão fiscalizar isso. Isso ainda está por vir, e a igreja vai ter que ser forte. Há de haver momentos que, como em outros países, o livro sagrado no físico não vai poder existir. Mas as escrituras vão ter que estar dentro do nosso coração. Existirão dias difíceis.
E o mundo tem feito isso. Você liga a televisão, é só depressão. Você liga a televisão, o mundo quer convencer você que aquilo que Deus tem lhe dado não vai ser o suficiente para durar 30 dias. O mundo tem conseguido aprisionar muitas pessoas que não conseguem mais sair de casa. A televisão tem incitado as pessoas a uma contrariedade da palavra do Senhor, uma aceitação que não é bíblica. Ela quer nos convencer de que tudo está bem e que tudo é normal. A palavra diz que nós não devemos nos moldar às coisas do mundo. A palavra diz que nós devemos resistir. E aí então eu tenho que ter cuidado, porque por muitas das vezes eu resisto, perco a força e durmo. E quando durmo eu não percebo o que está acontecendo ao redor. Ah, Luciano, mas aonde está escrito isso? Na palavra. Se nós formos lá em Atos dos Apóstolos 20, 7 ao 9, verso assim: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão, logo era uma ceia. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. E é interessante que quando nós estamos sentados na janela, nós não caímos para dentro, nós caímos para fora. E é interessante porque Deus tem usado os ministros da casa do Senhor, Deus tem usado os diáconos, Deus tem usado os pastores, Deus tem usado os apóstolos, Deus tem usado a pastora, Deus tem usado o devocional, e Deus tem nos alertado sobre esse sono espiritual. Existem muitos entre nós que, ouvindo a palavra, se deixaram influenciar por pensamentos vãos e adormeceram. E aí então, eu preciso entender que Efésios 5,14, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Meu irmão, nós precisamos começar a compreender de fato o que está ao nosso redor, aquilo que está acontecendo sobre as nossas vidas, aquilo que o mundo tem tentado nos fazer engolir, nos feito nos alimentar. Nós temos que ter essa visão, porque tudo é espiritual, existe um propósito para tudo. Da mesma forma que existe um plano de salvação para com cada um de nós, existe um plano de destruição, e nós precisamos estar atentos. Para nós, um alto preço foi pago. Para nós, as correntes se quebraram, os cadeados foram abertos, a pedra foi retirada. Para com cada um de nós, ele disse assim: ei, Luciano, sai para fora. E eu saí, pois morto estava, e logo vivi, quando eu vi a palavra de Deus sobre a minha vida. É isso que tem acontecido com cada um de nós. Nós precisamos nos reavivar, nós precisamos nos fortalecer com a palavra, nós precisamos ter a humildade de dizer assim: eis que neste momento sou fraco, mas Cristo diz que na minha fraqueza em fé, Ele me faz forte. Eu preciso dizer sim, pastor, irmão, vamos orar, para que em fé nós venhamos a romper e nós venhamos a vencer as nossas dificuldades. Nós precisamos abrir a nossa boca. Eis que o mundo era vazio e era sem forma, e ele viu que era agradável e diz: haja luz. Logo nos ensina que o poder daquilo que nós queremos conquistar não está somente nele, está em cada um de nós através da palavra. Então, se você quer, proclame,
Abra a sua boca, em fé determine, acredite, mas tenha paciência e não se frustre, porque a medalha e o troféu não vai vir no seu tempo, vai vir no tempo de Deus. E muitas são as vezes, irmãos, em que nós humanos acabamos nos frustrando e acabamos abandonando e adormecendo, porque nós queremos respostas rápidas. Deus vai te dar a resposta, tenha certeza disso, mas tudo vem no tempo certo, e quando vier, é o momento em que você estará preparado. Deus, Ele te forja, Deus, Ele te capacita, Deus, Ele te prepara para o melhor da sua vida. E existe, irmão, uma alegria dentro de cada um de nós diante disso, que ela não pode ser acobertada, eu não posso mais segurar isso. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu não posso deixar com que ninguém venha a perceber o quão alegre eu sou. Luciano, mas como é que eu demonstro essa alegria? Simples assim. A alegria do Senhor ela é demonstrada não pela palavra, mas por aquilo que você faz, e as pessoas percebem que não é você, mas é a obediência de Cristo que te leva a ser e agir daquela maneira. E essa luz que vem através da obediência é uma luz que ofusca. Essa luz ofusca, irmão. Tem pessoas que olham para você e fingem não te ver. Pessoas olham para você e mudam o caminho, e é mó barato, que lá na frente você encontra ela e fala assim: cara, não te vi? Que loucura. Aí você fala assim: ué, mas passou do meu lado e não me viu? Mas glória a Deus por isso, eis-me aqui. Não é? Mas por que, Luciano, você fala dessa forma? Não mude a sua identidade, não perca a sua essência para se adequar ou se moldar às coisas do mundo ou às pessoas que estão ao seu redor. Permaneça com esse selo de Cristo Jesus em sua vida. Permaneça assim, porque tudo é motivo de tentar destoar, tudo é motivo. Ah, mas eu não vou naquela igreja. Por que você não vai naquela igreja? Porque a parede é preta. Simples assim, eu não vou na igreja porque a parede é preta. Não é? Aí eu perguntei para ele, falei: rapaz, qual que é a cor da sua parede? Ele falou: branca. Minha igreja é assim e a parede é branca. Eu falei: muito bem. Qual que é a cor da sua parede? É um bege clarinho, pastor. Porque lá o pastor é um bege clarinho. Eu falei: então pergunta a cor da parede da minha igreja. Aí um olhou para o outro e fez assim: qual que é a cor da parede da sua igreja? Eu falei: vermelha, rapaz. Ele falou: é vermelho. Eu falei: é, porque a igreja sou eu, e o vermelho é do sangue de Cristo Jesus sobre a minha vida. Ah, mas você não respondeu isso. Acabou. E aí a pessoa fica de bico. Mas por quê? Porque eu não estou preso à religiosidade. O que me prende é Cristo Jesus. É a essência da palavra, é o poder de Cristo, é a movimentação dos anjos dentro da igreja. Isso é palpável, e isso nós vivemos. E existem umas coisas loucas, irmã Adriana, umas coisas malucas. Hoje eu estava pensando, né, na palavra, e essa palavra, ela veio desde que a ministra Andréia trouxe a palavra aqui, porque nós tivemos ali um seriado, e parte disso veio da ministração dela. E você percebe que nós nos alimentamos da palavra, e isso fica dentro de cada um de nós. E como a palavra, ela, dizem assim, né? A palavra se renova a cada dia. Não, a mensagem se renova a cada dia, porque a palavra é perpétua, ela não muda. Se ela diz que eu sou mais do que vencedor, irmão, eu sou mais do que vencedor. Se ela diz que eu sou curado, se ela diz que eu sou liberto, se ela diz que eu sou próspero, superabundante, ei, ela não muda. Há mais de 2000 anos, ela continua falando assim: você é mais do que vencedor. E aí hoje, relendo tudo isso, me colocando na presença do Espírito Santo de Deus, se colocando em jejum, se preparando para trazer a palavra, porque não é fácil trazer a palavra. Aí alguém diz assim: audível, apóstolo.
audível. Não sei de onde, pastor, mas veio assim: quanto você cobra para pregar? Comentei com alguns irmãos lá fora. E eu lendo a palavra, e veio um negócio assim dizendo: quanto você cobra para pregar? Eu falei: olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não cobro para pregar, não. Mas eu vou te dizer que eu pago um alto preço. Porque o maior preço pago pelo cristão é a renúncia do mundo e a aceitação de Cristo. E nós temos aprendido isso todos os dias. Renunciar aos desejos da carne e entregar o nosso coração aos desejos de Cristo Jesus. E desta forma nós seremos felizes. Porque a felicidade em Cristo Jesus é algo que nos constrange. Porque você olha para os céus e diz assim: Pai, eu não sou merecedor, mas o Senhor olhou para mim com tanto amor, que o Senhor não fez acepção de pessoas, o Senhor não olhou para a pedra que eu tropecei, o Senhor simplesmente me amou. Simplesmente me amou. E me ama, e me amará, porque é incondicional, é eterno, e é isso que nós buscamos, é a salvação. Então, se o nosso coração deve estar em algum lugar, não é nos prazeres que o mundo tem a nos proporcionar, mas é na salvação em Cristo Jesus que Ele tem para nos entregar. A questão não é o ter copiado, ou não é ter lido, ou não é ter gravado os 66 livros da Bíblia. A questão é o quão verdadeiro e genuíno é o meu relacionamento com Cristo Jesus. Porque se nós percebemos desde o início, nós estamos falando apenas de uma coisa: relacionamento, entrega e renúncia. Nós precisamos nos aproximar de Cristo, e aí então nós temos a certeza que Ele vai se aproximar de cada um de nós, ao ponto dele olhar para você assim: Igor, você crê? Vai, a tua fé te salvou. Irmão, o apóstolo poderia estar aqui em cima agora, abrir o culto e dizer assim, ou eu, a pastor, o ministro, qualquer pregador, e dizer assim: irmãos, nesta noite a palavra de Jesus diz: você crê? Você crê que Cristo é capaz de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de virar a chave, de mudar o quadro? Você crê? E a igreja diz: eu creio. E o pastor, através de Cristo, fala assim: então tá bom, meu irmão, vai, porque a tua fé te salvou. E aí ele diria assim: vamos nos colocar de pé, vamos dar a bênção apostólica. Em 5 minutos a salvação viria para as nossas vidas, porque a palavra, ela é viva e eficaz. Quando eu creio, eu vislumbro o extraordinário de Deus na minha vida. Quando eu profetizo através da fé que tenho, eu percebo as maravilhas de Deus acontecendo na minha vida. Mas por que você fala dessa forma, Luciano? Porque em oração todos os dias eu me aproximo do Pai, tendo a certeza que quando Ele ouve a minha voz, Ele inclina os ouvidos dele para me ouvir. Você quer colo melhor do que esse? Existe colo melhor do que o Pai? Existe peito melhor do que o Pai? Mesmo que Ele diga: Luciano, Luciano, e eu digo aqui: Pai, eu estou aqui, Senhor. Mesmo que Ele venha chamar minha atenção, porque o Pai nos ama, então Ele nos exorta. Mesmo que Ele diga parabéns, e você fala: Senhor, obrigado, não foi por mim, mas foi pelo Senhor que eu consegui conquistar. E é dessa forma que nós temos feito. Nós temos deixado para trás tudo aquilo que tem nos machucado, e temos seguido à frente com tudo aquilo que Deus tem nos capacitado. Nós temos ido em direção a pastos verdejantes. Cristo tem nos conduzido às águas tranquilas.
Nós temos andado ali por situações sombrias, e aparecem situações sombrias, e nós percebemos que cai inimigo de um lado, cai inimigo do outro, e nós não somos atingidos. Nós percebemos que as setas vêm em nossas direções, mas batem num escudo celestial, que não permitem com que nós venhamos a ser atingidos. Mas por que tudo isso, Luciano? Por causa de Deus, por causa de Cristo Jesus. Em Deuteronômio 5:6, versa assim: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, e eu te tirei do Egito, a terra da onde você era escravo. Quem nos libertou foi Deus. Quem nos tirou do velho para o novo foi Cristo. Quem estava conosco no momento em que nós achávamos que nada mais ia acontecer foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então glorifica a Deus, porque você é livre, você não é mais escravo, nada mais te aprisiona. É Ele que está dizendo, não é o Luciano, não sou eu. Deus está dizendo: eu sou o teu Deus, eu te tirei de uma terra de necessidades, de sofrimento, de perseguições, para te dar uma vida, e uma vida em abundância. Deuteronômio 5:32 versa: povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda, e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Assim, tudo correrá bem para vocês, e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Relacionamento, ouvido espiritual aberto, obediência e uma vida próspera em Cristo Jesus. As virtudes que Deus está colocando aqui, elas devem ser preservadas. Para quê, Luciano? Para que, junto em Cristo, nós possamos enfrentar e vencer todas as batalhas que surgem em nossas vidas. As virtudes em Cristo nos mostram a característica dele sobre as nossas vidas. E desta forma, como aqui já foi dito, como lá fora já foi dito, pode ser que você esteja no meio da tempestade, irmãos, mas tenha certeza que aquele que para toda a situação que te amedronta, Ele está no teu barco, e Ele não está somente dormindo, Ele está nos ensinando: ei, descansa, porque eu estou aqui. Não é o teu entendimento, é o meu entendimento. E mais uma vez, quando eu abro a minha boca para profetizar em o nome de Jesus Cristo, em exercício em fé, mais uma vez Ele nos ensina: mar se acalme, vento pare, e simplesmente, natural aos olhos de Deus e extraordinário aos nossos olhos, nós percebemos a vontade dEle sobre as nossas vidas. Então não se espante com aquilo que está por vir, não se amedronte com talvez aquilo que esteja acontecendo, mas tão somente creia no seu coração que para Deus e para aquele que crê, nada é impossível. Amém? As palmas engrandecem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, pegaram a palavra? Aleluia. Tá pronto aí? Pode pôr para mim, por favor. Nós teremos aí no mês de julho nosso aniversário, vocês viram no nosso vídeo aí, amém? E nós teremos esses preletores aí para trazer a palavra. Então todo domingo do mês de julho terá um ministro trazendo a palavra. Então nós teremos aí o Felipe Levarque, da Comunidade da Fé lá da Igreja de Americana.
Teremos o pastor Fabiano Alves, que é da banda Vineade Brasil, da igreja de Bauru. Vai estar trazendo uma palavra, vai cantar aqui também com a gente. Vai ser bênção. O pastor Claudinei, profeta de Deus, nosso pai na fé. E eu e a pastora aqui, trazendo a palavra também para vocês aí. Então, cria expectativa no teu coração. Já começa na semana que vem, né? Não é isso? Santa Ceia, já temos o primeiro dia, o primeiro domingo. É bênção, convide pessoas, chame pessoas. Vai ser um tempo poderoso e maravilhoso na presença de Deus. Amém? Amém. Conto com você. Amém? Fique de pé, por favor. Você que veio a primeira vez, volte mais vezes, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. A casa do Senhor é a sua casa. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Em nome de Jesus, no aniversário da nossa igreja, vai ser um tempo precioso em nome de Cristo. Você que está assistindo na rede social também, venha nos visitar, conhecer essa casa maravilhosa, vai ser bênção para a tua vida. Amém, irmãos? Vamos fazer um ato profético aí, dá a mão para o teu irmão aí. Depois dessa palavra aí, os grilhões já foram quebrados, destruídos. E você vai orar pela vida dessa pessoa e desejar para a vida dela uma semana poderosa e cheia de autoridade e poder, de boas novas em nome de Jesus. Amém? Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor. Recebemos essa palavra, Pai, fresca, quente, cheia de autoridade, poder, fogo, no nosso espírito. E essa verdade está na vida dessas pessoas, na vida do meu irmão e da minha irmã agora, na vida de quem está assistindo agora nas redes sociais. E agora ative, Pai, através dessa palavra, a oração deles agora, na vida da irmã, do irmão que está de mão dada agora. Essa corrente de oração, nós determinamos, profetizamos e declaramos que tudo aquilo que eles precisam essa semana já está feito, já está liberado, já está concretizado, já está realizado pela fé agora. Não há grilhões, não há impedimento, não há portas, não há cadeias, tudo liberado sobre a vida deles agora. Saúde divina, toque sobre cada um. As casas sejam tomadas pela tua unção, pelo teu amor, pela tua graça. Nós declaramos agora, por aqueles que trabalham por conta própria, Senhor, que venha mais trabalhos, que venham mais recursos, que venham mais clientes agora, em nome de Jesus. Aquele que deseja um aumento salarial, que o chefe veja, aumente o salário, promova, Pai, aquele que precisa de uma promoção, mudança de emprego, portas abertas de um novo emprego, negócios novos chegando. Eu declaro sobre a vida deles agora uma nova expansão, um novo nível, não decisões de homens, mas decisões do Espírito. Nós declaramos a sua paz esta semana em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja. A igreja diz: amém. Dá uma salva de palmas bem gostosa. Dá um abraço no irmão, deseja a ele uma boa noite e vão em paz em nome de Jesus. Amém.